Nos primeiros dias de janeiro, Salvador mergulhava na ressaca de suas celebrações. As ruas do Pelourinho ainda estavam impregnadas do cheiro de fogos de artifício, suor e esperanças renovadas. Mas havia algo mais, algo que escapava ao entendimento. Marvin, um jovem fotógrafo, sentia isso em cada passo que dava. Era como se a cidade inteira estivesse presa em um estado de vigília e sonho, onde a linha entre o real e o imaginário começava a se dissolver. Tudo começou com um som. Baixo, profundo, quase imperceptível, mas constante. Ele surgia no silêncio das madrugadas e parecia emanar das próprias pedras das ruas. Marvin o ouvia em seus ossos, como uma vibração que o puxava para algum lugar além da compreensão. E então vieram os sonhos. Na primeira noite, Marvin sonhou que caminhava pelas ruas estreitas do centro histórico. As casas coloniais, normalmente cheias de vida, pareciam abandonadas. As janelas estavam cobertas por cortinas negras, e portas rangiam com um vento que ele não sentia. O chão estava quente, mas pulsava sob seus pés como se fosse vivo. No horizonte, um som de tambores ecoava, misturando-se a cânticos em uma língua que ele nunca ouvirá, mas que ressoava como uma memória ancestral em sua mente. As sombras começaram a se alongar, contorcendo-se em formas grotescas que desafiavam a lógica. Ele tentou se afastar, mas algo o puxava para o largo do Pelourinho. Quando chegou lá, viu figuras mascaradas dançando em um círculo. Seus corpos lhes estavam cobertos de marcas que pareciam cicatrizes antigas, desenhando símbolos arcanos em suas peles. As danças eram ao mesmo tempo belas e perturbadoras, como se seguissem uma coreografia ditada por forças invisíveis. No centro do círculo, uma mulher estava deitada sobre um altar de pedra, os braços e pernas amarrados com cordas trançadas de cabelo humano. Seu corpo brilhava com um óleo negro que escorria lentamente pelas laterais do altar. Um homem mascarado aproximou-se, segurando uma lâmina que parecia feita de vidro, mas que brilhava com uma luz pulsante. Quando ele ergueu a lâmina, Marvin acordou. Na manhã seguinte, Marvin acordou coberto de suor. O som ainda estava lá, baixo e incessante, como um zumbido em sua cabeça. Ele tentou continuar com sua rotina, mas Salvador já não era a mesma. As pessoas nas ruas tinham olhares vazios, como se estivessem presas em um transe coletivo. O céu tinha um tom estranho, um azul esmaecido que parecia engolido por um cinza opressor. Na noite de 5 de janeiro, Marvin foi atraído ao mercado modelo por uma força que ele não podia resistir. O lugar, geralmente cheio de turistas e vendedores, estava vazio. Apenas sombras ocupavam o espaço, e seus contornos se moviam como se dançassem ao som de uma melodia silenciosa. No centro do mercado, um círculo havia sido desenhado no chão, com sangue fresco misturado a símbolos arcanos. As figuras mascaradas do sonho estavam lá, desta vez acompanhadas por algo maior. Era impossível descrever o que Marvin viu. O ser que emergiu do círculo era imenso, incompreensível, uma mistura de luzes e sombras que parecia devorar a própria realidade ao seu redor. Sua forma mudava constantemente, ora uma figura angelical, ora um monstro de pesadelos. Ele era um deus ancestral, anterior à própria ideia de tempo, e sua presença esmagava tudo ao redor. Marvin tentou fugir, mas suas pernas não respondiam. Ele apenas caiu de joelhos, sentindo a insignificância de sua existência diante daquela entidade. Quando o ser o encarou, Marvin acordou gritando, sentindo o gosto metálico de sangue na boca. Seu apartamento estava mergulhado em uma penumbra nauseante, mesmo sendo dia. Ao olhar para o espelho, viu não seu reflexo, mas um vasto abismo onde incontáveis olhos o observavam. O som do além estava lá novamente, uma vibração baixa, constante, que parecia arrancar pedaços de sua alma. Nos dias que se seguiram, Marvin teve medo de dormir, porém a realidade se misturava com seus pesadelos. Ele via em cada piscar-olhos, aquele altar, aquele ritual de sexo animalesco e sangue. Onde demônios de faces angelicais e asas quebradas dançavam uma dança sexual e faziam uma oração em línguas estranhas. Junto com um som vibrante baixo, como a batida de um coração, faziam surgir símbolos arcanos no ar. E no centro do altar, emergiu uma criatura de forma indefinida, um deus ancestral de aura demoníaca, um monstro cheio de olhos, garras, sombras e luz negras.
Dele emitia um cântico blasfêmico, enquanto aceitava como oferenda o sangue e a oração, e devoraram aqueles que faziam sexo sob o altar. Marvin gritavam, não, não, não. E quando fecha os olhos e os abriam, tudo desaparecia, e ele volta a estar na cama de seu quarto. Na manhã seguinte, Marvin acordou com um som de vozes sussurrantes. As palavras não faziam sentido, mas preenchiam o ar de seu apartamento com uma densidade opressiva. Ao abrir a janela, viu que o céu de Salvador estava estranho, um azul manchado de cinza, como se estivesse doente. O mar, sempre tão vibrante, parecia um manto de chumbo, imóvel, refletindo um horizonte onde o sol lutava para nascer. O terror se intensificou naquela noite. Marvin sonhou novamente, mas desta vez, as visões eram mais vívidas. Ele estava em um salão vasto, com pilares que se erguiam ao infinito, cobertos de inscrições que pareciam mudar sempre que ele tentava lê-las. No centro do salão, um altar negro brilhava com uma luz dourada profana. Figuras mascaradas dançavam em torno dele, nuas, cobertas por sangue e óleo. Os cânticos eram de uma beleza devastadora, ao mesmo tempo angelicais e animalescos, e Marvin sentiu seu corpo reagir com terror e um desejo que ele não sabia ser capaz de sentir. No altar, um homem e uma mulher se uniam em um ritual de sexo e sacrifício, seus movimentos fluindo como se fossem parte de uma dança ancestral. Quando os cânticos chegaram ao ápice, o homem ergueu uma adaga esculpida em ossos e a cravou no peito da mulher, cuja expressão era de êxtase e agonia simultâneos. Do corte, não jorrou sangue, mas uma luz pulsante, que se ergueu ao teto infinito e abriu um portal, e sugou Marvin. Ele se viu no vazio do universo. Um olho gigante parecia dormir no centro do universo. Marvin sabia que aquele olho não podia se abrir. Então ele volta e cai em frente ao mar, traumatizado com tudo aquilo que via, chorava compulsivamente. Ao cair da noite, o sonho voltou, mas desta vez, ele parecia mais real. Marvin estava no mesmo salão vasto, com pilares que desapareciam na escuridão acima. As paredes estavam cobertas de inscrições que pulsavam com uma luz dourada, mudando constantemente. O altar negro estava lá novamente, mas agora havia mais pessoas ao redor, suas máscaras adornadas com penas, ossos e dentes. Os cânticos eram mais intensos, ecoando em um ritmo frenético. As danças tornaram-se mais violentas, os corpos colidindo uns com os outros em um frenesi de prazer e dor. O cheiro de sangue e suor impregnava o ar. No altar, um casal se entregava em um ato ritualístico, seus corpos entrelaçados enquanto outros ao redor cortavam suas próprias peles, deixando o sangue fluir para dentro de tigelas de pedra. Quando o êxtase coletivo atingiu seu auge, as luzes douradas das inscrições explodiram em um brilho ofuscante. Do centro do altar, algo começou a emergir. Não era humano, nem divino, mas algo que transcendia essas definições. Era uma forma indefinida, composta de luz e sombra, que se movia de maneira que a mente de Marvin não conseguia processar. Quando Marvin acordou, não sabia dizer se estava no sonho ou na realidade. O som do além agora preenchia todos os espaços, e sua mente estava fragmentada, lutando para manter a sanidade. Ele começou a ver figuras nas ruas, formas que não deveriam existir. Algumas eram humanoides, mas com proporções erradas. Outras eram massas de tentáculos e olhos que pareciam observá-lo de todos os ângulos. Na noite de 7 de janeiro, Marvin foi atraído ao elevador Lacerda. O local estava deserto, mas ele sentia uma presença esmagadora. No topo, uma escadaria que ele nunca vira antes o levava a um templo oculto, enterrado sob as fundações da cidade. Lá dentro, o Salão dos Sonhos o aguardava. As figuras mascaradas estavam lá novamente, mas agora eram acompanhadas por monstros indescritíveis, seres que pareciam ser feitos de medo e insanidade. No centro, o altar negro brilhava com uma luz dourada que parecia consumir tudo ao seu redor. Marvin foi levado ao altar. Ele não resistiu, pois sabia que sua vontade não era mais sua. Enquanto era deitado sobre a pedra fria, os cânticos atingiram um volume ensurdecedor. As figuras ao seu redor começaram a dançar novamente, suas formas se dissolvendo e fundindo em um frenesi de sexo, sangue e loucura. Quando o sacrifício foi concluído, o ser do além emergiu completamente. Sua presença era esmagadora, preenchendo o tempo e a mente de Marvin com visões de um cosmos que existia antes do tempo.
Ele viu civilizações inteiras surgirem e caírem, vidas que eram apagadas como velas ao vento. E então, viu a si mesmo, insignificante diante da vastidão do infinito. Marvin não gritou quando sua mente foi consumida. Ele não sentiu dor, apenas a sensação de ser devorado pelo vazio. Quando o ritual terminou, o ser retornou ao além, mas sua presença permaneceu. Salvador nunca mais seria a mesma. As estrelas começaram a desaparecer, uma por uma, até que o céu fosse apenas escuridão. E no silêncio que se seguiu, apenas o som baixo e constante permanecia, anunciando o fim de tudo.